Ok, então bom dia a todos, mais uma vez. Segunda aula teórico-prática de PSA. Nós vamos começar a falar de visualização em MATLAB, portanto, como é que se visualizam dados. Vamos só falar de algumas formas simples de visualizar dados. E depois, como eu vos disse, só temos 3 aulas e temos um desafio na terceira aula. Portanto, eu vou já começar a apontar o jogo que vocês têm que fazer para a terceira aula, o tal que será avaliado. E depois, se vocês tiverem... bom nesse jogo, vocês têm uma pergunta respondida depois no exame teórico, ok? Deixem partilhar aqui o ecrã. Então, primeiro vamos começar com exercícios simples de visualização e depois então eu vou passar a mostrar-vos como é que se pode começar a fazer o jogo para depois vocês completarem em casa e na próxima aula. Então, exercícios simples de visualização. Em MATLAB há uma função que é muito polivalente, que faz quase tudo, portanto eu já tenho aqui um script. Neste caso, na minha PSA, TP aula 2, portanto já estou na aula 2, e este script aqui, vamos usá-lo para fazer estes primeiros 2 ou 3 exercícios, ok? Portanto, do 2.1 até o 2.3, 2.4. Então, exercício 2.1. Como é que nós geramos um conjunto de 100 pontos aleatoriamente entre menos 10 em X e menos 5, 5 em Y, portanto pontos em R2, e depois desenhá-los, ok? Portanto, primeira parte, gerar os pontos. Gerar os pontos. Ora, para gerar os pontos, o que nós temos que fazer é usar a função rand. Qualquer função que vocês não conheçam, já sabem que é só fazer ela. Portanto, o que é que faz o random? Sorteia aleatoriamente de uma distribuição uniforme números aleatórios. Se nós fizermos rand de n lá dentro, ele devolve uma matriz de n por n. Neste caso, nós queremos 100 coordenadas de x e 100 coordenadas de y. Portanto, podemos pensar num vetor, ou numa matriz, perdão, não um vetor, mas uma matriz, com 2 linhas, x e y, e n colunas, tantas quantas os pontos, neste caso 100. Ou seja, se eu fizer qualquer coisa como isto, em que, eu vou chamar aqui PTS, em que o m é o número de pontos, e o n o m é o número de dimensões, x e y, 2, e o n era o número de pontos, 100, eu tenho aqui um conjunto de 100 pontos, ou 100 coordenadas x e y diferentes. Diferentes, podem ser iguais, estatisticamente pode acontecer, mas é pouco provável, porque foram todas sorteadas, ok? Então, dito isto, agora como é que eu desenho? Para desenhar estes, nós agora vamos usar uma função em MATLAB que é o plot. O plot é muito polivalente, quer dizer que dá para várias situações, nós só temos que o configurar adequadamente. O plot é para 2 dimensões, depois há o plot 3 para 3 dimensões, então o plot, na sua essência, recebe um conjunto de coordenadas x e um conjunto de coordenadas y. E depois pode, entre elas, fazer, por exemplo, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira linhas, ou pode só desenhar o que eles chamam um marcador em cada uma destas coordenadas, e isso depende agora destas opções todas aqui, que estão dadas no argumento S, ok? Portanto, essa é a forma como vamos desenhar, x e y são as coordenadas que queremos desenhar. Então, nós podemos, por exemplo, chegar aqui e fazer assim. Plot de... Ora, o que é que são os meus x? Os meus x são todas as coordenadas que estão na primeira linha da matriz. Portanto, se eu quero tudo o que está na primeira linha da matriz PTS, eu digo PTS, abrir parênteses, 1, quer dizer que é a primeira linha, vírgula, 2 pontos, que é para dizer que são todas as colunas. Isto são as minhas coordenadas x. Se quiserem, eu até posso ser explícito aqui. Os meus x são PTS de 1, todos, e o meu y são PTS de 2, todos. Então eu aqui só tenho que pôr as minhas coordenadas x e as minhas coordenadas y. Se eu fizer isto assim, o que faz o MATLAB é desenhar por defeito a opção S, a tal de como é que eu desenho isto, que está definida por defeito. Neste caso é fazer linhas azuis entre cada uma das coordenadas. Ora, se nós quisermos, por exemplo, desenhar pontos vermelhos em cada uma das coordenadas, nós vamos ter que colocar aqui no terceiro argumento, pontos, põe um ponto, e depois vermelho põe um R de reto. Onde é que está o meu... E cá está, então, os pontos desenhados. Obviamente que isto é aleatório, portanto, eu vou
E por isso, eu para lançar isto outra vez, teria que fechar esta figura e lançar outra vez. E depois tenho que fechar a figura e lançar outra vez. E vocês podem ver que os pontos estão sempre em coordenadas diferentes. É normal, porque isto é aleatório. Uma das coisas chatas aqui é ter que estar a fechar a figura. Eu perco 20 segundos, vezes os 2 milhões de vezes que vou pôr este programa a correr até que isto esteja a funcionar, são 5 segundos vezes muito tempo, vezes muitas ocorrências. Por isso, o ideal é automaticamente fechar a figura quando arranca o nosso programa. Da mesma forma que nós temos um comando, que é o clear all, para limpar todas as variáveis da memória, também temos um, que é o close all, para fechar todas as figuras que estão abertas. Pronto, e agora o meu programa já é mais inteligente porque fecha a figura e lança uma nova. E cá temos então aqui a nossa figura, ok? Portanto, com isto já conseguimos lançar, desenhar os pontos. E agora, estes pontos estão todos entre 0 e 1. 0 e 1. Portanto, digamos, o range dos eixos é que não está bem. Nós precisamos de alguma forma de garantir que estes pontos estão não entre 0, 1, 0, 1, mas entre menos 10, 10, menos 20, 20, era? Não, menos 5, 5, ok? Portanto, sabendo nós que estas coordenadas XS estão todas entre 0 e 1, se nós queremos que elas estejam entre menos 10 e 10, o que é que nós temos que fazer? Alguém sabe? O que é que eu tenho que fazer aqui? Sim. Então, se nós temos um... Deixa-me, se calhar, desenhar o problema que é mais fácil. Vou só entrar aqui e já continuamos. Então, a pergunta era, mais uma vez, nós sabemos que estas coordenadas XS estão aqui, vão ser qualquer coisa entre 0 e 1. São 100, mas vamos dizer que é 0,1, 0,2, 1, 0,8 e por aí fora. Portanto, na verdade, o XS está entre 1 e 0. Ok? Porquê? Porque a função rand que eu usei aqui, se lerem o manual, devolve valores entre 0 e 1. No entanto, eu quero que o meu XS esteja entre menos 10 e 10. Como é que eu faço isso? Multiplicar. Por quanto? Por 20. Então, XS vezes 20. Então, isto dá-me entre 20 e 0. Ok? E agora? Agora superei 10. XS vezes 20 menos 10 dá-me entre 10 e menos 10. Exatamente. Portanto, só temos que multiplicar pela excursão do intervalo que queremos. Isto aqui é a excursão do intervalo. Se o intervalo era de menos 10 a 10, é um total de 20. E depois fazer o deslocamento para alinhar o intervalo como queremos. Ok, isso mesmo. Vamos continuar. Ups. Diga. Entre 0 e 1. Por causa disto. Espera lá que não estou a conseguir fechar, limpar aqui a coisa. Desenho. Assim já o limpo. Então, os valores estão entre 0 e 1 porque é o que diz no manual da função. Ou seja, quando você for usar a função, tem que olhar para o manual dela. Se você fizer help rand, você vai ver que ele diz aqui alguns, que os valores estão entre 0 e 1. Está aqui, no intervalo 0 e 1. Pronto, é só por isso. Ok, continua. Oh, malta, não sei quem é que está para aí a falar, mas não dá, ok? Se quiserem falar, podem falar lá fora. Aqui não. Então, daqui a bocado já vos dou um desafio para poderem falar uns com os outros. Então, já temos então o desenho destes pontos. Eu agora vou-vos lançar o desafio, que é do exercício... Esqueci. Quero ver que apaguei esse exercício.
Depois apaguei, mas eu ainda me lembro dele. Então, o que eu quero é lançar este desafio. Exercício de desafio. Então, eu quero sortear 10 pares de pontos de entre os que foram desenhados. Ok? Vou pôr isto por passos. 2. Depois de sortear, eu quero desenhar uma linha verde entre cada par de pontos. E, para além disso, quero que este desenho seja feito em cima quer dizer sem apagar o anterior, do anterior. Ok? Portanto, eu vou-vos dar 5 minutos ou 7 para tentarem pensar nisto. E daqui a bocado já tentamos fazer. Agora já podem falar durante 5 minutos. Então, sortear 10 pares de pontos, de entre aqueles que tínhamos. Depois desenhar uma linha verde entre cada um desses, entre cada par. E fazer com que o desenho acumule em cima do que já estava antes. Alguém faz ideia de como começar? Não? Então, como é que eu hei de sortear 10 pares de pontos? Posso começar, por exemplo, com uma coisa mais simples. Como é que eu sorteio um par de pontos aqui? Alguém sabe? Um par dos pontos que foram escolhidos ali. Portanto, se eu tenho um vetor, por exemplo, XS, queremos olhar para o XS. Se eu tenho um vetor XS com 100 elementos, neste caso agora já está entre menos 10 e 10, não é? Portanto, menos 10, 1, 2, 3,4, blá blá blá, com 100 elementos. E depois também tem um YS com esses 100 elementos. Escolher um destes não é mais do que escolher um índice que esteja entre 1 e 100. Portanto, eu tenho é que sortear um valor que há de ser um índice entre 1 e 100. Ok? Então, da mesma forma como vocês fizeram para o XS e para o YS. Espera lá, eu não acabei por não implementar aqui o XS e o YS. Isto é vezes 20 menos 10, como tínhamos falado. E aqui é vezes 10 menos 5, porque era entre menos 5 e 5, ok? Portanto, era só adaptar para o intervalo. E aqui, no caso do índice, eu vou ter um índice 1, vamos chamar 1, que é do primeiro ponto. E aqui, o que eu tenho que fazer é um rand. Eu sei que este rand há de estar entre 0 e 1. Eu quero que este rand esteja entre 0 e 100. Portanto, eu multiplico por 99 para dar do 0 ao 99 e depois somo-lhe 1 para estar entre 1 e 100. Ok? E, finalmente, tenho que ter a certeza que este índice é um número inteiro, porque eu não posso ir buscar o elemento 10,4 da matriz. Eu vou buscar o 10 ou vou buscar o 11. Portanto, os índices são valores inteiros. Se são valores inteiros, eu tenho que converter aqui, fazer aqui um arredondamento
para um valor inteiro, um round, ok? Portanto, este será o meu índice sorteado para o primeiro ponto. Agora, como é que eu vou buscar o x do primeiro ponto? x1 igual a... Vou à minha lista de x's e vou buscar o que está na posição índice 1. Ok? Então, assim vou buscar o x. E da mesma forma vou buscar o y. Vou à minha lista de y's e vou buscar o valor de y, o elemento na lista de y's na posição índice 1. Ok? Portanto, isto é só uma forma de sortear um dos pontos e ir buscar as suas coordenadas. E eu tenho que sortear dois, porque eu tenho que sortear o primeiro e o segundo para depois fazer uma linha entre eles. Portanto, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, mas não com o índice 1, mas com o índice 2. Portanto, isto é só voltar a fazer a mesma coisa para um segundo ponto. Finalmente, se eu quero desenhar uma linha entre eles, é fácil. Eu só tenho que desenhar um plot. Reparem que nós aqui estamos a desenhar um plot de todas as linhas, de todos os pontos. Este estava aqui com o XS e o YS. E ele no início, quando nós não pusemos aqui o ponto R, ele desenhou linhas entre os pontos. Portanto, eu agora posso, por simplesmente agora dizer aqui que eu quero fazer para o X1 e para o X2. Portanto, isto são as minhas duas coordenadas, a inicial e a final em X. E as minhas duas coordenadas Y. Y1, Y2. E depois quero desenhar linhas verdes? Traço G. Linhas verdes. Ora, reparem, se eu correr isto, o que me aparece é uma linha verde no ecrã. Isso é por causa da última coisa, do ponto 3, que é, eu tenho que fazer o desenho em cima do que já estava feito, porque senão o que faz este último plot que eu estou aqui a fazer é apagar o anterior e desenhar por cima. Por cima, apagando. Não é isso que eu quero. O que eu quero é mesmo guardar o anterior e desenhar em cima verdadeiramente. Portanto, a forma do MATLAB fazer isso é, depois do nosso primeiro desenho, do nosso primeiro plot, nós fazemos o hold on. Hold on quer dizer, guarda os desenhos que tens aqui, nesta figura, e sempre que eu te pedir para desenhar mais coisas, tu desenhas em cima do que já está desenhado. Pronto, e aqui temos nós, então, um conjunto de pontos, são os vermelhos, foram os sorteados, os 100, e depois temos aqui uma linha, que foi aquela que nós escolhemos aleatoriamente. Se eu correr isto outra vez, é de ter outra linha, claro. Há aqui uma coisa que por acaso está a correr bem, mas podia não correr, que é o tamanho da grelha. Ele, por acaso, como nós estamos a sortear pontos entre menos 5 e 5 e menos 10 e 10, ele está a encontrar pontos muito nos extremos. Portanto, ele está a ajustar o sistema de eixos, o alcance do sistema de eixos, de acordo com os dados que tem. Está a fazê-lo de forma automática. Mas nós podemos fazer isto de forma manual. Desta forma. Depois de desenharmos, vamos fazer um axis. E depois fazemos parênteses e depois lá dentro um vetor com o menor y, eu vou pôr de 12 a 12, menos, menor x, maior x, e menos 7 a 7, menor y, maior y. Portanto, agora vocês já podem ver que o sistema de eixos aumentou. Nós temos aqui um quadrado onde os nossos dados estão a ser desenhados. E desenhamos ali uma linha verde entre dois data points. Se agora quiséssemos fazer isto, não para um par de pontos, mas para 10, o que é que tínhamos que fazer? Ciclo for, onde? Posso fazer um ciclo for aqui, por exemplo? For i igual a 2 até 7? Pode ser aqui? O que eu quero dizer com isto é que não basta dizer um ciclo for, é preciso dizer onde. Ou seja, que instruções é que você... Um ciclo repete instruções. Que instruções é que você quer repetir? Diga-me a linha. Você pode se referir aqui às linhas de código, é mais fácil. A partir de que linha? Onde é que você queria pôr o ciclo for? Em que linha? Na 18, exatamente. Portanto, o que você está a dizer é, eu quero repetir desde i igual a 1 até 10, porque são 10 pares de pontos que nós queremos, esta parte do código que faz o quê? Sorteia o primeiro índice e vai buscar... Não é assim, cara, se enganei-me. É assim. Sorteia o primeiro índice e vai buscar as coordenadas. Sorteia o segundo índice e vai buscar as coordenadas. E depois desenha. Isso mesmo. Pronto, e aqui temos 10 linhas desenhadas. Okay? Alguma dúvida? Ok, malta. Então, vamos continuar. Deixem-me explicar-vos o que é o jogo. É um jogo que eu inventei há uns anos.
por causa de outra cadeira, mas agora estou a adaptar para aqui. Basicamente o jogo chama-se Team Hunt. Eu inventei o nome, por isso não é grande ideia, mas vamos chamar Team Hunt, ok? Portanto, caçada em equipa. Qual é a lógica deste jogo? É que nós temos uma equipa vermelha, red, temos uma equipa verde, green, e temos uma equipa azul, blue. E este é como se fosse um jogo de caçadinhas, dentro desta arena aqui, deste quadrado, que é, que tem objetivos concorrentes. Porquê? Porque cada jogador vai ter de caçar, cada jogador tem uma equipa, portanto há de ser verde, vermelho ou azul, e em função disso vai ter de caçar jogadores de outra equipa. Por exemplo, os jogadores vermelhos têm que caçar os jogadores verdes. E os jogadores verdes devem fugir dos vermelhos, porque vão ser caçados por os vermelhos, mas têm que caçar azuis. E finalmente os azuis caçam os vermelhos, ok? Portanto, por exemplo, se vocês forem um jogador verde, ganham pontos se forem atrás dos azuis e os apanharem, mas perdem pontos se forem apanhados pelos vermelhos. E por aí fora. Portanto, nós vamos fazer um programa em MATLAB que consegue ter, pode ser 9, pode ser os que vocês quiserem, mas vamos dizer 9 jogadores, 3 de cada equipa, e esses jogadores vão andar a movimentar-se pela arena, qualquer coisa do género, primeiro está aqui, depois vem para aqui, depois vem para ali e por aí fora. E quando um verde, por exemplo, chegar perto, um vermelho, por exemplo, conseguir chegar perto de um verde, o que acontece é que o verde morre, é tirado do jogo, e o jogo continua até que só hajam vermelhos, ou azuis, ou verdes, ok? Até uma das equipas ganhar. Pronto, e nós vamos tentar implementar isto. Eu vou começar agora nesta aula, vou fazer bastantes coisas, para vocês terem uma base de trabalho, mas a ideia é que vocês consigam depois fazer os exercícios todos. Portanto, eu não vou fazer todos os exercícios, muitos deles vão ficar para fazer, e é esse o vosso desafio para a aula que vem, ok? Antes disso, deixem-me só... Portanto, este é o jogo que nós vamos fazer, é o desafio para a terceira aula. Agora vamos passar aqui a este exercício 2.2, que é para vocês perceberem como é que podem pôr os jogadores a movimentarem-se. Ok? Portanto, neste exercício 2.2, a ideia é percebermos como é que podemos fazer movimento. Então imaginem vocês que têm um ponto qualquer. Eu vou criar aqui um ponto x igual a 0, y igual a 0. São as minhas coordenadas do ponto, ok? E eu posso desenhar este ponto com um plot de xy. Vou desenhar este ponto como um círculo azul com um tamanho, marker size, de 12, que é para ser grande, ok? Portanto, se eu fizer isto, deixem-me, se calhar, vou comentar esta parte. Okay? Se eu fizer isto, eu cá tenho o meu círculo azul com o tamanho 12. Vou aproveitar esta parte de definir o sistema de eixos. E agora, como é que eu ponho este ponto a mexer? Uma forma é voltar a desenhar. Portanto, eu posso fazer um ciclo for tx, vou chamar tx à translação em x, igual a... Posso dizer assim, for i igual a 1 até 100, vamos dizer que são 100 passos. Eu vou dizer, olha, a minha coordenada x é igual àquilo que ela era, mais 0.1. Quer dizer que o meu ponto vai mexer-se um bocadinho. E o meu y é igual ao que era. Portanto, o y não mexe. E agora, depois de calcular umas novas coordenadas, vou redesenhar o ponto. Portanto, aqui nem preciso, vou desenhar outra vez. Desenhar outra vez. Ora, se eu correr isto, o que acontece é que eu vejo muitos pontos desenhados. Primeiro problema, eu só estou a ver a figura depois de todo o meu programa ser executado. Portanto, eu não estou a conseguir ver, depois de desenhar um ponto, o gráfico. E depois desenhar outra vez o gráfico. Portanto, eu não tenho sensação de animação. Para isso, eu tenho que esperar um bocadinho para deixar o MATLAB desenhar sempre que eu mando desenhar em cada uma destas iterações. Isto faz-se com um pause. Okay? Cá está então o nosso ponto a mexer-se. Se calhar o círculo não é boa ideia, porque faz ali muito override, ou então é grande demais. Eu vou pôr um X
tamanho 6. Talvez seja melhor. Ok, ali vai o x tamanho 6. Mas pronto, vocês podem ver que o ponto se está a mexer. Obviamente que ele pode se mexer mais depressa ou mais devagar. Eu vou pôr aqui 0.5 de cada vez e ele dá saltos maiores, claro. Portanto, aquilo será, ao fim e ao cabo, a quantidade de deslocamento em cada passo que ele dá, o que pode equivaler à velocidade. Mas uma coisa que aqui não está a funcionar, e vocês já devem ter reparado, é que eu quero pôr, já agora, eu primeiro tenho um círculo, porque aqui desenhei um círculo. Se eu quero um X azul de tamanho 6, é melhor desenhá-lo sempre com um X azul de tamanho 6, inclusivamente na primeira vez. Okay? Agora já só tenho um X. Mas o problema fundamental aqui é que eu não estou a desenhar um X a mexer, estou a desenhar vários X's. E eu quero desenhar apenas um. O que é que eu posso fazer para resolver isso? Ora, ou porque, se quiserem de outra maneira, porque é que isto está a acontecer? Está a acontecer porque eu fiz aqui o tal hold on. Portanto, na verdade, eu estou verdadeiramente a desenhar vários X's. E como disse ao MATLAB para aguentar o gráfico anterior e desenhar por cima, ele está a desenhar vários X's. Uma das soluções era tirar isto. Portanto, o que está agora a acontecer é que, na verdade, o X está a mexer. O sistema de coordenadas está-se ali a mexer. Não dá para ver, mas está a mexer-se. Se vocês quisessem, eu teria que... Se eu tirar aqui o hold on, na verdade, o que eu estou a fazer é um novo desenho de cada vez que faço um plot, porque ele apaga o anterior. E se é um novo desenho, quer dizer que eu vou voltar a ter que definir o sistema de eixo. Ou o alcance deles. Agora vocês já veem o ponto a mexer. Okay? Ora, esta é uma das formas, mas não é ideal. Porquê? Porque eu tenho que voltar a desenhar tudo. Portanto, isto é a opção 1, voltar a desenhar tudo. E não é ideal, claramente. A melhor forma é a opção 2, que é alterar as propriedades do desenho. Ou seja, em MATLAB, nós podemos dizer assim, olha, eu desenhei aquele ponto aqui, por exemplo, eu vou, para esta cena do alterar as propriedades, eu vou fazer um novo exercício disto. Portanto, deixem-me copiar e vocês vão ver a mudança. Então, mais uma vez, eu tenho o X e o Y e tenho aqui um desenho. E o que eu vou fazer é, neste desenho, eu vou guardar aqui o que se chama um handle. Este handle é um objeto especial e vocês já vão ver porquê. Então, quando eu faço um desenho, vou só copiar esta parte aqui. Este handle, esta variável a que eu chamei handle, diz assim, olha, eu sou uma linha com as seguintes propriedades. Tenho cor, não sei quantos, e depois tenho mais propriedades. Eu vou abrir todas as propriedades. Vocês podem ver que esta linha é, então, um objeto gráfico, portanto, e tem todas estas propriedades que são aquelas que definem como é que a linha está. Ou seja, eu consigo alterar as propriedades desta linha e se eu fizer, o aspecto da linha vai mudar. Portanto, isto equivale a alterar o desenho que eu fiz e não voltar a desenhar. E tem várias vantagens. Primeiro porque nós podemos ter um desenho e só alteramos aquilo que queremos. Não temos que voltar a desenhar tudo, desde o início. Tudo o que queremos alterar e o que não queremos. E depois porque é mais rápido também em MATLAB. Ou seja, como é que eu altero estas propriedades? Por exemplo, estão a ver aqui o line width 0.5? Na verdade o line width não ajuda porque nós temos um marker size, que é aquela propriedade que eu tive a mudar aqui. Quando eu escrevi aqui marker size 6, o que eu defini foi o tamanho do marcador como sendo um 6, está aqui. Ora, então, nós podemos, por exemplo, fazer um ciclo for, em que eu agora já não vou redesenhar o ponto, vou alterar uma das propriedades desse ponto. Já agora, se não vou redesenhar o ponto, nem sequer preciso de voltar a definir os eixos, faço ali o hold on e a coisa já funciona. E como é que eu aumento o tamanho do marcador? Olha, faço assim. Portanto, eu vou buscar o valor da minha propriedade, marker size. E como é que eu vou buscar? Eu posso fazer um get. Um get é uma função do MATLAB que me permite buscar o valor de uma propriedade. Tenho que lhe dar o handle e depois tenho que dar o nome da propriedade, marker size. Atenção que estas propriedades são case sensitive, quer dizer que eu tenho que pôr as maiúsculas nos sítios certos. Então, eu aqui já tenho uma variável marker size. E agora vou dizer assim, marker size é igual a marker size mais 1. Para estou a aumentá-lo também. E depois de o aumentar de tamanho, esta variável, eu tenho que escrever esta variável para as propriedades do objeto.
Então o que é que eu faço? Set é a tal variável, é a tal nova função que faz a escrita do handle da propriedade marker size com o valor que está na minha variável marker size. Portanto, aqui ler o valor atual, incrementar a variável e escrever a variável para a propriedade. Propriedade. Ok. Da propriedade. Ok? Então o que é que acontece se eu fizer isto? Vamos ver. Temos um X a aumentar. Isto é um bocado assustador, não é? Parece bem um comboio contra nós. Mas temos aqui um X a aumentar cada vez mais. Portanto, estamos a alterar uma propriedade do gráfico. Esta foi a propriedade que eu decidi alterar, mas obviamente podia alterar qualquer uma das outras. A questão é que sempre que eu faço isto, eu tenho então aqui todas as propriedades, e neste caso, como eu quero pôr o X a mexer, eu tenho que alterar as propriedades. Onde é que está o meu X data? Estou perdido. Estava aqui uma X data que eu não estou a ver neste momento. Obrigado. Este mesmo. X data. Para o valor de X e Y data para o valor de Y. Ok? Ou seja, depois de eu calcular o novo X e o novo Y, o que eu vou fazer é mover o ponto alterando as propriedades X data e Y data. Set do handle propriedade X data, vírgula, qual é o novo valor de X? É X. E já agora posso fazer as duas ao mesmo tempo. Y data, qual é o novo valor de Y? É Y. Na verdade o Y não mexeu, portanto eu nem precisava de fazer isto para o Y, porque o Y ficou igual ao que era, mas fica lá. Portanto, se agora fizermos isto, temos o ponto a ficar maior e a deslocar-se para a direita. Okay? Portanto, é assim que nós fazemos um movimento de pontos e é assim que se resolve o exercício 2.2, ok? Portanto, isto faz com os sets, eu chamo isto a opção dos sets, que é o melhor, eu consigo, então, movimentar pontos. Ok, então e agora sim começamos a pensar no jogo. Alguém tem dúvidas até aqui? Porque agora a coisa vai complicar um bocado quando começamos a pensar no jogo. Porque agora vamos misturar aquilo que estamos a fazer aqui, que fizemos até agora nesta aula, que é a parte do desenhar, com aquilo que fizemos na aula anterior, que é a parte das estruturas. Ok? Portanto, alguém tem dúvidas? Posso avançar? Diga. Então, mas qual é a sua dúvida? Diga lá. Qual era a dúvida? Era mesmo alguma coisa para explicar daqui? Eu não tenho nada a ver com a aula. Então, mas pode perguntar, não tem problema nenhum. Estou aqui para isso. Então estava eu a dizer que agora vamos então começar a tentar fazer o programa. Como é que fazemos isso? Arena Game. Vamos gravar aqui o Arena Game. Arena, eu vou chamar Team Hunt. Hunt.m. Ok? Portanto, CLC, close all. Bem, posso? Você quer ver o código? Bem, eu espero um bocadinho então. Então. Já que está, podemos explicar aqui na linha 74 o que é que isto fez para ele. Se eu quero, então, eu sei que a variável marker underscore size tem o valor do tamanho do marcador atualmente, não é? Se eu quero que o marcador cresça, eu incremento a variável marker size e depois uso. Se puser maior, ela aumenta de forma maior. Ora, repara aqui, mais 10. Aqui está mesmo a engordar de uma forma, ok? Com um rácio de crescimento muito maior. Eu pus só mais um porque, olha, porque não me lembrei de um valor melhor. Nada. Partilha o ecrã. Então, está-lhe a dar um erro na linha 44?
Deleted object. Tem que fazer o hold on. Ora, faça lá o hold on. Ali na 36. Sim, experimenta. Já funcionou? Ok. O que estava a acontecer era que o seu desenho estava a ser apagado. Não percebi. Não sei. A não ser que dê erro agora outra vez, eu não consigo tentar. Mas pronto, mas está resolvido, não é? Ok. Ok, malta, vamos então começar o jogo Team Hunt. Então, é assim, eu só vou tão longe quanto vocês me ajudarem, porque isto já vai ser para a avaliação, portanto, se querem que eu faça, têm que me tentar ajudar. Então, lembram-se da forma como nós guardamos a informação e das várias opções que havia, cell arrays, vetores, matrizes, por aí fora. E eu acho que a melhor era as estruturas, aquela que eu dei no final. Portanto, vocês concordam? Podemos avançar com as estruturas para tentar representar aqui a informação do jogo? Acho que faz sentido. Então, eu, na verdade, lembram-se que eu não fazia uma estrutura apenas, fazia um array de estruturas. Ou seja, eu vou ter uma lista de vários elementos, cada um deles com várias propriedades. Que elementos é que vocês acham que podem ser estes, dado este jogo que estamos aqui a falar? Portanto, o que nós temos repetido são vários jogadores. Portanto, eu diria que pode ser uma lista de jogadores, cada jogador vai ter um conjunto de propriedades. O sítio onde está, o seu nome, a sua equipa, por aí fora. Ok? Vamos começar por aí. Então, define the players. Eu vou chamar PS à estrutura, porque é players, mas como é um conjunto, ponho o S para ser plural. Então, temos o jogador 1, que há de ser, que terá um nome. Qual é que será o nome dele? Por exemplo, o Red 1. Temos o jogador, há de ter também uma possibilidade que é a equipa. A equipa há de ser Red. Depois, mais coisas que nós precisamos. Por exemplo, precisamos também da cor, porque vamos usar para desenhar os jogadores com cores diferentes. Ora, a cor do vermelho há de ser 100, que é red. E depois, o que é que nós podemos ter também? Podemos ter aqui também a posição em X e a posição em Y. Ora, para a posição em X e a posição em Y, se calhar o melhor é definir aleatoriamente, ou seja, o jogador começa num sítio aleatório. Ora, a nossa arena will have a size of... Portanto, vamos ter uma arena com um tamanho de menos 10. Perdão, opa, sério? Menos 10. Portanto, um quadrado de menos 10 a 10 em X e menos 10 a 10 em Y. O que quer dizer que nós podemos fazer aqui um rand que dá entre 0 e 1, vezes 20, menos 10, para isto ficar algures, a posição, a coordenada X do jogador, entre menos 10 e 10 em X, e a mesma coisa em Y. Pronto, já temos aqui o nosso, as propriedades do nosso jogador. Agora, o que é que nós temos que fazer, por exemplo, para conseguirmos, vamos definir mais um jogador de cada equipa, portanto, eu vou definir um outro jogador que há de ser da equipa verde, green 1. Vocês depois aqui vão fazer grupos de 3 e podem pôr os nomes que quiserem, podem pôr os vossos próprios nomes. A cor do verde há de ser esta. E agora vou definir o blue 1. Portanto, vou jogar com um jogador de cada equipa, para começar. Obviamente que eu aqui tenho que pôr, deixa-me só pôr aqui o IDX igual a 1. E eu aqui, é melhor pôr IDX, que é para isto ser sempre IDX, e a mesma coisa aqui. Ok? Ou seja, este aqui terá que ser o número 2. E para ser o número 2, o que eu faço é digo índice igual a 2 e depois a partir eu uso sempre a variável índice. É mais fácil para depois copiar. Porque assim depois quando eu copiar para, por exemplo, um quarto jogador, imaginem agora que eu queria copiar um quarto jogador. Copio isto e só tenho que trocar uma vez o índice para 4. Não tenho que trocar em 5 ou 6 sítios. Por isso é que eu fiz ali o índice. Então, já temos aqui os nossos jogadores. Neste momento só 3.
Agora, o que é que nós podemos fazer? O guião dá algumas dicas de por onde é que podemos começar. Ok, vamos começar por desenhar os jogadores na posição inicial. Portanto, o que é que nós precisamos fazer para desenhar os jogadores? Precisamos de criar uma função chamada drawPlayers, qualquer coisa do género. Portanto, eu vou começar por criar aqui uma função chamada drawPlayers. Ora, do que é que esta função vai precisar para desenhar? Vai precisar de informação sobre todos os jogadores, portanto eu vou pôr aqui o PS, que contém todos os jogadores, e para já acho que mais nada. Portanto, para já vai ser só assim, depois se calhar vai faltar qualquer coisa, quando faltar eu logo me lembro. Ok? Eu gosto de dar a estrutura dos jogadores e também devolvê-la, porque ela pode ser de alguma forma escrita aqui dentro da função, e se for, então ela é atualizada de volta para trás. Portanto, eu normalmente ponho sempre assim, dou a estrutura toda e devolvo a estrutura toda. Então, cá temos nós a nossa função PS. Então, esta função não vai desenhar todos os jogadores, não é drawPlayers, é drawPlayer, para desenhar apenas um jogador. Portanto, eu aqui já fiz a asneira. E deixem-me só vir aqui mudar o tamanho. Tenho que mudar aqui o nome do ficheiro, que é para ter o mesmo nome da função. Ora, L, estamos aqui. E agora não é drawPlayers, é drawPlayer. E name drawPlayer. Ok, já está. Open drawPlayer. Ok, cá temos nós, a nossa função para desenhar um jogador. Então, para desenharmos um jogador, precisamos da informação de todos os jogadores e do índice do jogador que queremos desenhar. Vou-lhe chamar I. Que é o I, ou IDX, se quiserem. O índice do jogador. Então, como é que nós podemos desenhar um jogador? Vamos começar por criar aqui uma arena, desenhando um ponto, por exemplo, na origem, 0, 0, e é um ponto preto, capa, ponto preto, portanto, dot capa, capa é o preto. E depois vou fazer um hold on. Não, ainda tenho que fazer os eixos primeiro de... Ele, na verdade, estava aqui, eu podia aproveitar isto. Está aqui os eixos. Portanto, eu vou só copiar para aqui e pôr de menos 12 a 12, menos 12 a 12. Sim. Tem razão, está mal. Esqueci-me desta. Isso, obrigado. Então, faço isto e faço o hold on, que vocês já sabem para que é que serve. Posso, inclusivamente, desenhar um quadradinho todo pintas, como está aqui, em baixo, a dizer o que é a arena. Okay? Portanto, podemos já desenhar esse quadrado. Ora, como é que eu desenho esse quadrado? Aliás, posso começar por fazer exatamente esse desenho, em vez de desenhar um ponto preto no início, mas posso desenhar o ponto preto e agora desenhar o quadrado, não é grave. Então, como é que eu desenho o quadrado? Ora, para desenhar o quadrado eu tenho que ir de x igual a menos 10. Eu vou desenhar aqui as coordenadas que é mais fácil de perceber. Portanto, aqui em x é menos 10. Aqui é 10. E portanto, aqui era em y e aqui é em x. Portanto, eu vou, primeiro ponto, menos 10, menos 10. Portanto, tenho que vir aqui e pôr menos 10, menos 10. Segundo ponto, o de cima, menos 10 em x, 10 em y. Menos 10, 10. Terceiro ponto, este aqui, 10, 10. Quarto ponto, o de cá de baixo, 10 menos 10. E reparem que nós queremos desenhar do primeiro ponto para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e do quarto para o primeiro. Portanto, o que vamos fazer é voltar a pôr a coordenada do primeiro para desenharmos este último traço. E a coordenada do primeiro é menos 10, menos 10. Portanto, aqui, menos 10, menos 10. Isso, 10. Então, se eu fizer isto, se eu fizer isto, alguma coisa corre muito mal. Porque eu estou a desenhar pontos pretos. Não quero desenhar pontos pretos, quero desenhar linhas traçadas pretas. Ok? Já temos aqui a nossa arena. Portanto, a arena já está.
Agora, a parte do desenhar jogadores. Vamos ver como é que se faz. Então, eu já tenho a minha estrutura PS, eu posso correr aqui PS e vocês podem ver que eu já tenho uma estrutura de 3 jogadores, cada um deles com um nome, uma equipa, uma cor, um X e um Y. Portanto, PS do segundo jogador, olha, chama-se Green 1, é da equipa Green e por aí fora. Então, eu aqui para desenhar o jogador índice IDX, eu vou dizer assim, plot o que é que eu teria que fazer? Teria que fazer o plot do qual é o valor de x que eu tenho que desenhar. Ora, o x é o PS do IDX ponto x. E o y é o PS do IDX ponto y. Ou seja, eu fui buscar a coordenada x e y à minha estrutura PS, elemento IDX. Então agora só tinha que fazer plot x e y e uma cor qualquer, portanto vermelho, ponto, ou círculo. Se eu fizesse isto assim, qual seria o problema? O problema seria que, se eu fizer aqui o draw layer, PS, índice 1, PS aqui, portanto, se eu fizer isto, eu consigo realmente desenhar um jogador. E depois consigo desenhar, outra vez, outro jogador. Portanto, aqui já tenho 2. A questão é que quando eu puser isto num ciclo for para os pôr a mexer, for i igual a 1 até 100, enter, depois aqui não dá para ver porque vou ter que mexer, portanto, deixem-me tentar mexer o jogador, qualquer coisa do género. PS do índice i.x é igual a mais 0.4. Portanto, eu aqui iria mexer a coordenada de um deles. E o que aconteceria é que eu faço vários. Ou seja, temos o mesmo problema da há bocado. Nós não queremos usar o plot, nós queremos usar o set. Ok? Ou seja, nós queremos alterar o desenho de cada jogador, não queremos voltar a desenhá-lo. Então, para isso, o que nós temos que fazer nesta função drawPlayer é um bocado mais evoluído, que é, primeiro, verificar se esta é a primeira vez que estamos a desenhar. Se for a primeira, fazer um plot e guardar o handle. Se não for, usar o set. Ok? Portanto, nós vamos ter que ter um handle para cada jogador, porque nós temos vários desenhos, temos vários handles para cada desenho. Um handle para cada desenho. Então, o que nós podemos fazer aqui é criar em cada jogador aqui um campo chamado handle, ou se quiserem só H, e vamos ter vários handles, portanto eu vou chamar-lhe HBody, que é do corpo do jogador, e ele começa, por exemplo, com o valor como é que... vazio, por exemplo, ou 0, vamos dizer 0, ok? Começa com o valor 0. Ou seja, todos os jogadores vão começar com um handle igual a 0. Então, esta função, quando eu pedir pela primeira vez, olha, desenha, ele vai dizer assim, se o PS do índice .hbody, que é o handle, for igual a 0, quer dizer que, primeira vez, usar o plot. Então, eu aqui tenho que usar o plot. Caso contrário, tenho que usar o set. Então, como é que eu uso o plot? Olha, o plot já está aqui. É isto. E agora, não se esqueçam, é que depois de eu usar o plot, eu tenho que usar o handle. Tenho que gravar o handle, é isso que eu quero dizer. Portanto, como é que eu gravo o meu handle? Olha, eu já sei que está no PS, a posição índice.hplot. Okay? Isto faz com que eu grave o meu handle para o sítio certo. Caso contrário, o que eu tenho que usar é o set. Então aqui é o set do meu handle. Qual é o meu handle? É este que eu acabei de ver. Aqui chamei-lhe hplot, mas é hbody. Está lá em cima. Portanto, o set do meu handle vai ser da propriedade x data, vai ser o novo x, e da propriedade
y data vai ser o novo y. Acho que isto assim vai, vamos experimentar. Portanto, agora o que nós deveríamos ver é, se calhar vou pôr aqui um pause, 0.2, é um dos pontos a mexer-se. Estão a ver ali o ponto a mexer-se? Um deles está no sítio, o outro está-se a mexer. Fixe. Está fixe. Quer dizer que já estamos a usar bem o set. Obviamente que ele agora vai a caminho do infinito, deixa-o ir. E com isto já estamos a fazer pelo menos um desenho básico. O que é que agora podemos mudar no nosso desenho? Olha, eu posso, por exemplo, mudar a cor do jogador em função da equipa que ele é, ou na verdade em função da propriedade color que temos aqui. Ou seja, vamos pôr aqui, não o red, mas acrescentamos aqui uma color, que será a cor que está no PS idx.color. Ou seja, estou a ir buscar isto. Isto vai-me permitir desenhar um jogador com uma cor e outro com outra em função da equipa que ele é. Vamos ver. Estão a ver ali um verde e um vermelho? Já estamos a caminho de desenhar as coisas com o tamanho, com a cor certa. Este color não é propriamente a propriedade que eu gosto mais da face color, que é, digamos, não a circunferência, mas o círculo. Vejam a diferença. Opa! Vejam a diferença. Não é face color? Se calhar é marker face color. Estão a ver ali o pontinho vermelho? Já vemos uma coisa vermelha. Fixe. Ou talvez pôr, já sabem que se eu fizer ponto, ponto, ponto é continuar na próxima linha. Portanto, vou só pôr isto maior um bocadinho. Marker size, 0,12. Vamos dizer que queremos jogadores um bocadinho maior. Se calhar grandes demais. 8. Ok? Portanto, já temos aqui os jogadores. Mais coisas que nós podemos fazer é acrescentar texto com o nome do jogador em cima, tal como temos aqui. Ok? Então, como é que nós fazemos isto para ter aqui texto? O que fazemos é usar uma função chamada text. Esta função chamada text usa-se tal como está aqui. É dar o x, é dar o y e dar o texto que queremos escrever. Portanto, podemos usar exatamente a mesma lógica. Da primeira vez, nós vamos só perceber se nunca foi desenhado. Se nunca foi desenhado, a única coisa que fazemos é criar agora um handle para o outro desenho, que é o desenho do texto. Portanto, eu vou chamar hText, que é devolvido pelo text, que é a função de desenho, em que eu tenho que dar um x, um y, e agora, qual é o texto que eu quero escrever em cima de cada jogador? Diga? PS, idx, exatamente, e agora? Ponto name, ponto name, exatamente, é isso mesmo. E já agora que você está a conseguir ajudar-me aqui, o que é que eu faço aqui no set? Então, temos que ver primeiro, deixa-me correr isto uma vez. Então, repare, aqui, este hText, vamos ver o que é que tem o hText. PS, por exemplo, do jogador 1, temos ali o hText. Se eu puser aqui hText, que é o handle para o desenho, ele diz assim, vamos ver todas as propriedades. Ok, perdão. Nós temos que estar visível, o tipo de texto, a string que queremos escrever, que é o red1, e depois temos aqui uma propriedade que é o position. Estão a ver? Portanto, agora ele já não está a guardar isto num campo xdata só para os x e ydata só para os y, está a guardar num position que tem que ser um vetor com o x e o y. Ou seja, eu agora, aqui, vou ter que editar a propriedade do handle hText, a propriedade chamada position, e vou ter que pôr aqui um vetor com as novas coordenadas x, y, que já tinha calculado lá em cima, aqui. Se fizermos isto, já temos ali o texto a ir atrás dos jogadores. Ok? Pronto, isto para desenhar os jogadores, se calhar eu espero um bocadinho para vocês sincronizarem e já avançamos para a segunda parte. Esta é a parte do desenhar os jogadores.
Agora vamos fazer uma para movimentar os jogadores. Ok? Diga? Espero. É só vocês dizerem que eu espero. Se vocês não disserem nada, é que ali aquela malta já está na conversa. Por isso parece-me que já não está. Eu espero um bocadinho. Da função ou do script principal? Sim. É continuar a escrever na linha seguinte. Por exemplo, se eu fizer assim, disp. Como é que você se chama? Olá, aluno. Olá, Afonso. Bom dia. Ok? Portanto, o que eu estou a juntar é 4. Se calhar devia pôr isto no novo script. Espera lá. Ok, então. Olá, Afonso, bom dia. Tenho que pôr aqui espaços, senão não se percebe nada. Então, imagina agora que eu, em vez de querer dizer olá, Afonso, bom dia, quero dizer olá, Afonso, está tudo bem, blá, 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 e depois aqui deste lado também digo blá, 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 blá. Ou seja, neste momento, para você poder ver a linha de código toda, teria que fazer assim, o que perdia o comando window. Porque esta linha de código é muito comprida. As reticências servem para fazer isto. Vou continuar a seguir. Vou continuar a seguir, mas é a mesma linha. Ok? Que código é que você quer ver? Pode partilhar, pode, pá. Ele está, repara, é assim, você tem que ver, ele ajudou, ele está a dizer o quê? Está a dizer assim, erro ao usar o drop layer, não tenho argumentos de entrada demasiados. Então, primeira coisa, temos que ver a função drop layer aqui em baixo, tal como eu tenho. Pode ser em baixo para podermos ver as duas coisas ao mesmo tempo? Isso, obrigado. Então, a função drop layer quantos argumentos tem? Diga-me você, de entrada. Onde é que você está aí a buscar os argumentos de entrada à função aqui? Não. Os argumentos de entrada são as coisas que estão dentro dos parênteses, a seguir ao nome da função. Portanto, quantos argumentos tem? Só um. Ok, agora vá ao sítio onde você está a chamar a função. Está a usar 2. Portanto, ele está a dizer, este ponto que estás a pôr aqui, é para pôr onde? Eu não sei, só me estás a dizer que a função só tem um argumento. Está a perceber? Não percebi, tem que falar mais alto. Eu vou partilhar aqui. A minha função tinha aqui um índice. Porque, repare, pense no que quer indicar à função. Quer indicar, está aqui a lista de todos os jogadores e o que eu quero que tu desenhes é este. Exatamente. Tem que dar o índice do jogador a desenhar. Malta, quem está aí parado, tente fazer uma função para desenhar, vai ser o próximo desafio, para desenhar o jogador de forma, para movimentar um jogador de forma aleatória. Portanto, o que eu quero é que um jogador esteja numa posição qualquer e que o consiga mover e que ele se mexa de uma forma aleatória. Portanto, ele escolhe aleatoriamente se vai para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e quanto é que vai e depois vai. Desafio. A função é conhecida como drop layer, no sentido que também segue a lista dos jogadores todos, devolve os jogadores todos e segue também um número de jogador que é para definir.
Ali, ó. Linha 23. Ok, malta, quem é que consegue tentar fazer o movimento, uma função para movimentar os jogadores? Ninguém se voluntaria? Posso-vos pedir ajudar vocês que estavam há bocado na conversa? Partilhem o ecrã. Vamos tentar fazer um movimento de jogador. Um de vocês os três. Mas é para serem os três a ajudar, basicamente. Não é para vos castigar, é para vos pedir ajuda, atenção. Diga uma coisa, já conseguem desenhar os jogadores? Essa parte já está? Ah, vocês não estavam acompanhando. Ah, ok. E nenhum dos outros colegas também? Ah, por isso é que vocês estavam sempre na conversa, porque é muito mais rápido só assistir, está bem. Então, mas assim não dá, assim não dá. E vocês que estão aí, vocês estão a conseguir? Partilhe lá, por favor. O ideal é tentarem ir fazendo, isso ajuda, digo eu. Ok, Bruno. Então você tem aqui uma função, antes da função move, você já tem a função draw a funcionar. Ou seja, conseguiu copiar? Ok, boa. Ok, é isso mesmo. E agora, esta função move, ponto número 1. Não se esqueça daquele procedimento que eu disse, que é, primeiro faz o cabeçalho da função, e depois grava. O que é diferente de primeiro fazer o cabeçalho, depois escrever a função. Ai, mas ainda não escreveu aqui nada também. Ok. Pronto, então não se esqueça de gravar, porque ainda está com um untitled, tem que guardar. Esquece save as que você tem que fazer. Isso. Ok. Então, você já tem uma função move player. Então, o que é que você acha que tem que fazer para movimentar o jogador? Sim. Então, vai lá buscar o X e o Y, por exemplo, deles. Isso, boa. E agora, o que é movimentar? Exato. Alterar, por exemplo, o X e o Y. Neste caso, faça, por exemplo, mais ou menos o... Ou seja, se nós tivermos o rand, temos entre 0 e 1. Se tivermos o rand vezes 2, temos entre 0 e 2. Menos 1, entre menos 1 e 1. Nós podemos somar um valor aleatório entre menos 1 e 1. E assim ele vai ou para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo. Ok? Portanto, isto está de ser o seu deslocamento em X, chame-lhe TX, por exemplo, translação em X.
Então, e agora, para movimentar, tem que aplicar essa translação às coordenadas. Você está a fazer o ciclo fora, mas a função não vai mover várias vezes o jogador, vai mover uma vez. Portanto, há de haver um ciclo for para movimentar várias vezes, mas vão ser várias chamadas à função. Ou seja, o ciclo for não está dentro da função, há de estar fora. Isso mesmo, boa. Alguém tem dúvidas sobre o que o Bruno está a fazer? Sim, Então, nesta parte, depois 1 mais 2 é para sempre estar a usar o grau, É- linha 8. sim, é assim. Nós temos, portanto, o que eu disse ao Bruno foi, vamos assumir que o nosso jogador que está numa coordenada qualquer Sim, pode andar no máximo menos 1 e ok. no máximo mais 1. Portanto, o que nós fazemos é usar o RAND, que está entre 0 Certo, e 1. ok. Multiplicamos por 2 e ele passa a estar entre 0 e 2. Subtraímos, portanto, 2 vezes RAND. Depois subtraímos 1. 2 vezes RAND menos 1. Ele passa a estar entre 1 e menos 1. Que era o que nós queríamos. E essa é a verdadeira posição inicial. Sim. Não é a posição inicial, ele já está num sítio, é para ter a quantidade de deslocamento. A quantidade de deslocamento, ou seja, é o TX. Ou seja, se você estiver aqui na posição 5, vamos pôr aqui uma linha. 1, 2, 3, 4, 5. Você está na posição 3, por exemplo. Ok. Se você tiver um TX igual a menos 1, o que vai acontecer é que você anda para a posição 2 e vem para aqui. Portanto, aquele TX é o deslocamento, não é a posição, ok? Depois ele aqui calcula a nova posição, afetando a posição antiga X ao o deslocamento TX. Faz sentido? Ok. Temos TX. E então eles vão ser umas mexer. Há de se mexer a letra, exatamente. Tipo mosca, você vai ver. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ó Bruno, ponha lá isso a funcionar. Então, agora o que é que você precisa de fazer? Precisa de fazer aí, isso você já está a fazer. Ok, vai mexer o jogador 1. O retorno, espera lá, que o retorno é o PS inteiro. Apesar de você só mexer nestas propriedades X e Y, você retorna o PS inteiro. Portanto, aqui tem que pôr PS igual a move player. Não é PS1, é PS todo, mais uma vez. Todo, sim, porque você dá o PS todo e depois só vai mexer no PS do índice, mas devolve todo. Portanto, já mexeu o jogador 1. Engraçado, você primeiro desenha, depois é que mexe? Primeiro mexe e depois desenha. Porque desenha o resultado do movimento. A mim faz mais sentido, mas é como você quiser. Ok, acho que isto vai. Vamos experimentar. Isto está a ver como parecem moscas? Aleatórias de um lado para o outro? Ok, é isso mesmo. Obrigado, Bruno. Eu vou fazer do meu lado, porque também preciso. Mas era isso mesmo. Deixem-me só partilhar e assim a malta, se quiser, pode fazer. Então, function ps igual a move random do ps, vírgula, idx. Então, eu vou buscar o x que é igual ao ps da posição idx, ponto x. Vou buscar o y. Então, isto aqui é o recolher a posição atual. Aqui há de ser o aplicar movimento, ou não, perdão, calcular a quantidade, o deslocamento. Então, Tx é igual a entre menos 1 e 1. Então, o Tx será igual a RAND, isto está entre 0 e 1, vezes 2 está entre 0 e menos 2, menos 1 está entre menos 1 e 1. Aplicar o deslocamento à posição
atual e obter a nova posição. Ok? Já temos então o nosso move. Então, vamos começar aqui a jogar. Então, como é que fazemos para começar o jogo? Vamos dizer que o jogo vai correr durante 1000 iterações. E para cada secção do jogo, nós temos que fazer, primeiro, move players. E para isso, o que eu vou fazer é, vou percorrer todos os jogadores que tenho. Como é que eu percorro todos os jogadores que tenho? Ora, eu tenho aqui o meu P, não é P, é PS, e o meu PS há de ter um tamanho, um size. Já fizemos isto na aula passada. Eu quero o número de jogadores, portanto eu quero a segunda dimensão. Se eu quiser o size de PS, vírgula 2, tenho a tal segunda dimensão. Portanto, eu posso mexer aqui todos os jogadores como for IDX igual a 1 até ao size de PS, vírgula 2. Eu vou chamar, se calhar vou chamar a este I, que é mais fácil. E este aqui vou-te chamar o Game Iteration. Que é mais fácil, ok? Portanto, aqui, desde I igual a 1 até a size de PS, o que é que eu faço? Chama a função move random. Do PS, vírgula, o jogador I. E não esquecer que tenho que devolver a estrutura PS atualizada. Para desenhar os jogadores é exatamente a mesma coisa. Eu agora estou a desenhar 2, mas posso ter 3, 4, 9, por aí fora. Portanto, só tenho que fazer um ciclo for para percorrer todos os jogadores. E no final, e desenhar em cada iteração desse ciclo, o jogador que estou a percorrer. Portanto, move players, draw players. Vamos ver se isto vai. Ora, alguma coisa correu mal aqui, porque... Diga? Mas consegue descobrir onde é que é? É um bocado tricky porque aqui está um I e aqui está um 1. E este 1 é muito parecido com o I. Ou seja, na verdade estava a movimentar os dois jogadores, ou na verdade os três, que eu tenho 3, porque fazia do PS, vírgula I, mas aqui estava sempre a desenhar o PS, vírgula 1. Estava sempre a desenhar o primeiro. Então agora já tenho 3 jogadores. Ok, já temos 3 jogadores. Vamos tentar criar aqui um bocado mais de caos. Vamos fazer mais jogadores. Portanto, eu vou aqui replicar isto. Diga. Está aqui, olha. Um ciclo for só para mover todos os jogadores? Podia, mas é uma questão de boas práticas para mim. Eu faço sempre um ciclo for para cada coisa específica. E isso ajuda depois ao código ficar mais modular. É difícil explicar agora, mas tem a ver com ser mais fácil depois alterar o código. Ok? E isto está. Portanto, eles já estão a mover-se aleatoriamente. O que é que eu queria mais mostrar aqui? Deixa-me ver. Agora vou buscar aqui ideias. Portanto, os jogadores na sua posição inicial já está. Boa. Vamos a essa. Então, para adicionar outros jogadores, basta copiar isto. Eu, na verdade, vou criar aqui um novo script chamado define players.m. E este define players.m vai ser chamado aqui define players. E basicamente eu vou ter ali todos os jogadores que eu quero. Ou seja, como isto é muito repetitivo, eu só tenho aqui tudo o que quero e chamo ali o script para definir os jogadores, ok? Ora, se eu correr isto assim, está a funcionar impecável. Se eu vier aqui e adicionar mais jogadores, também vai funcionar impecável. Portanto, vou pôr aqui 3 vermelhos. Ora, este será o índice 2 e o 3. O red 2 e o red 3. Índice 3. Aqui temos o green 1, que há de ser o índice 4. O pio para ter mais 2 verdes. Ora, temos aqui o índice 5, o green 2, o índice 6
para o green 3. E agora vamos copiar aqui o blue, 2 vezes, 1, 2. No primeiro é o índice 7, que é o blue 1. Depois é o índice 8, que é o blue 2. Finalmente é o índice 9, que é o blue 3. E acho que está tudo. O fixe disto é que, como estamos a usar ciclos for, o código adapta-se. E se eu correr outra vez isto tudo, já temos novos jogadores a passear de um lado para o outro. 9 moscas, basicamente. Ok? Em termos do desenho, não sei se reparam, mas aqui nós temos o texto exatamente em cima do círculo do jogador. Ora, vejam aqui este exemplo. Vou fazer aqui um zoom in. Então, aqui o blue 1 está exatamente em cima do círculo, o que não dá jeito nenhum. Portanto, era fixe que o texto estivesse um bocadinho mais acima. Como é que eu posso alterar isso? Alguém me diz onde é que eu posso mexer nisso? Para ter o texto um bocadinho mais acima do sítio onde desenhei o círculo. Resposta macro. Em que script, para começar? Será no Team Hunt? Será no Move Random? Será no Draw Player? Boa. Agora que estamos no Draw Player, onde é que será? No plot, diga-me a linha 10. Portanto, essa linha 10, diga-me uma coisa, o que é que você acha que a linha 10 está a fazer? Vou aqui destacá-la. O corpo. Ok. Mas você não quer desenhar o corpo mais abaixo, quer desenhar o texto mais acima. Portanto, será na linha 12. Ok. Agora o que é que nós podemos fazer na linha 12 para o texto ficar mais acima? Boa. Mais um. Isso. Boa. Somar a coordenada Y. Ok, vamos tentar? Não sei se é mais um, será mais qualquer coisa. Vou pôr aqui um delta. Vamos assumir que é 1 para já e depois vemos se fica bonito com 1 ou se 1 é demais. Ok, não funcionou. Não. Porquê? Porque tem que ser de 2. Diz Y, se quiser eu posso fazer. Vou pôr aqui no delta. Mais delta. Vamos tentar outra vez. Não, também não. O que é que será? Vou tirar do X, está bem? Parece que estamos a pensar bem. Por acaso, eu até achei que vocês pensaram bem. Foram procurar o sítio onde se fazia o desenho, encontraram um sítio onde se desenhava o texto e aumentaram a coordenada Y. Este é o único sítio onde se desenha o texto? No 7, exatamente. Nós temos aqui na linha 17. Reparem que isto é só o sítio onde se desenha o texto a primeira vez. Mas nós, quando pomos o código a arrancar, o texto vai estar um bocadinho acima, logo a seguir, no instante seguinte, fica outra vez em baixo. Porquê? Porque neste set esse deslocamento não existe. Tem que o pôr aqui. Ok? Agora sim, já tive, se calhar o 1 é demais. Vamos pôr aqui um delta diferente. 0,6. Pronto, já temos ali os nomes em cima dos jogadores. Fixe. Agora, mais é que nos falta. Eu não posso fazer muito mais, senão vocês depois ainda ficam nem precisam de fazer nada. Portanto, ok, eu vou-vos deixar, eu vou só fazer, agora não vou fazer mais, portanto, vocês agora precisam de fazer mais o quê? 2.7, têm que criar um gráfico mais extenso, isso já está, na verdade. É. Depois 2.8, criar um mecanismo para desabilitar jogadores que saiam fora da arena. Eu vou fazer este, depois ficam com 2.9, 2.10 para fazer em casa. Então, como é que eu desabilito os jogadores que saiam fora da arena? Uma das formas é, por exemplo, ter, aqui quando eu defino os jogadores, ter um campo que me diz se o jogador está morto ou vivo. Vamos dizer que se estiver vivo pode andar a passear e a caçar. Se estiver morto, já morreu, só pode jogar para a próxima. Portanto, eu vou criar aqui mais um campo chamado state e vou dizer alive, ok? Tipo o Frankenstein. Portanto, todos eles começam vivos.
Portanto, só acrescentei o campo alive a todo lado. Aqui está aí. Agora, obviamente, se eu correr isto, neste momento aquele campo está lá, mas não está a ser usado, portanto isto funciona tudo como estava a funcionar há bocado. E nada acontece. O que eu agora preciso de fazer é arranjar uma forma de conseguir perceber que um jogador saiu fora da arena. E se sair fora da arena, matá-lo. Vamos supor, por exemplo, portanto eu não vou fazer um mecanismo. Diga. Atrás? Depois já aí vamos, está bem? Agora fica atento a isto e depois já vamos aí. How to find out if a player went out of the arena. Portanto, isto é, como é que eu descubro se um jogador foi para fora da arena? Isto é o que vocês vão ter que fazer. Portanto, isto aqui é o vosso trabalho de casa também. Mas vamos supor que eu tinha chegado à conclusão que o jogador 4 tinha saído fora da arena. Então eu podia dizer assim, PS da posição 4, ponto state, igual a killed. Este está morto. E até podia dizer qualquer coisa do género. Disp player. Ups. Vou só pôr o nome dele para começar. Então, PS 4 name was killed because went out of arena. Ok? Portanto, basicamente o que eu diria era, olha, vou matar o jogador 4, só faz de conta que mais à frente, quando vocês implementarem o mecanismo, ele vai matar o jogador certo, neste caso só para testar tudo o resto, vou matar o jogador 4, só para experimentar. Portanto, estão a ver, eu estou aqui a matar o jogador 4, já agora uma coisa que não faz muito sentido é matar alguém que já está morto, é capaz de ser violento demais, portanto vamos matá-lo só se ele ainda não estiver morto. If PS 4.state igual a alive, portanto eu só o mato se ele estiver morto. Se ele estiver vivo, perdão, senão não o mato. Só que há aqui um problema, que é esta comparação aqui. Ora, o MATLAB não permite comparar duas strings. Se eu fizer assim, 2 igual a 2, ele diz assim, é verdade. Se eu fizer 55 igual a 55, ele diz, é verdade. Eu aqui, com este igual, eu estou a comparar o que está à esquerda com o que está à direita. Isto dá verdade ou falso. Por exemplo, se eu fizer 56 igual a 44, ele diz, é falso. Portanto, ele consegue comparar dois números. Só que ele não consegue comparar dois textos. Alive igual a killed. Portanto, isto para ele não funciona. Eu, para comparar dois textos, tenho que usar uma função especial que se chama strcmp, string comparison, str string cmp comparison, e entre uma e outra, esta função devolve falso se os dois textos forem diferentes e verdadeiro se os dois textos forem iguais. Ok? Portanto, eu vou usar uma função chamada str string comparison str cmp. Então, se eu quero ver se o meu estado é alive, eu só tenho que fazer um strcmp. O primeiro argumento é o estado, do jogador 4, o segundo é o alive. Pronto, e agora, se eu correr isto, eu já matei, eu só matei uma vez o green 1, ok? O problema agora é que o green 1 continua a passear tipo mosca. Portanto, nós agora temos que garantir nas outras funções que quando o green 1 está morto, vamos, por exemplo, desenhá-lo a cinzento. Em vez de o desenharmos a verde, desenhamos-lo a cinzento. Como é que eu desenho um jogador morto a cinzento? Quem é que me diz? Um ciclo assim. E Primeiro, onde é que nós temos que ir? Onde é que nós já desenhamos os jogadores? Não percebi? No draw player. Draw player. Aqui é que nós os desenhamos. E agora alguém estava a dizer alguma coisa aí atrás que eu não percebi. Ok, várias coisas. Um if não é um ciclo. Isso é a primeira coisa logo. Um if é um teste de condições. Um ciclo é uma coisa que repete. Mas pronto. Você quer dizer outra instrução if? Sim, parece-me bem.
Portanto, faz sentido fazer aqui uma instrução if para dizer assim, olha, se estiveres morto, tem que te mudar a cor. Então, e onde é que esse if há de estar? Vocês acham que ele deve estar aqui? Cá fora? Cá dentro? Eu, por exemplo, acho que ele deve estar aqui, que é o que está sempre a ser chamado todas as vezes, não é? Vamos por aqui. If testar se está morto. Então, if, como é que eu vejo se ele está morto? PS. Você estava a dizer, não estava? Ir a X. State, exatamente. Agora tenho que comparar isto com o killed, portanto tenho que dizer assim, str cmp disto com o killed. Ou seja, isto quer dizer que ele está morto. Se ele estiver morto, tenho que pôr a cor dele. Diga. E como é que eu mudo a cor? É. Mas eu agora não posso fazer um plot. Agora tenho que fazer um set à propriedade de cor. Portanto, eu vou ter que alterar a propriedade de cor. Set. De que handle? Ora, onde é que eu desenhei o body? Foi aqui. Portanto, este é o meu handle. Qual é a minha propriedade? É o marker face color, como disse ali o colega. E qual é a minha nova cor? Ora, cinzento há de ser, por exemplo, 0,4, 0,4, 0,4. Está de ser um cinzento mais escuro. Então, eu aqui alterei a propriedade. Vamos ver se isto funciona. Olha, o green já está ali. Estão a ver o green? Já está cinzento. Portanto, já morreu. Quer dizer, já está pintado como morto. Agora, convinha que não fosse zombie. Ou seja, convinha que, estando morto, não se mexesse. Como é que nós fazemos com que ele não se mexa? Onde é que vamos, para começar? Move, isso. Fazemos uma posição assim. Onde é que você faria a condição? Em que sítio? No fim? Ok. If. Então, a condição já nós a temos aqui, portanto podemos copiá-la. Isto é o... Ops, andou. Isto é o que testa se ele está morto. E agora, se ele estiver morto, o que é que vocês querem fazer? Zero quer dizer que isto igual a zero? Diga. Um igual ao outro. Ok. Um igual ao outro do género. Não pode sair do sítio. É isso? Toda a gente concorda com isto? Parece-vos bem? Ok. Portanto, ou fazem isto, ou fazem isto. Ou seja, eu concordo, eu só não concordo com o sítio onde vocês puseram o if. Aquela cena de fica no fim, eu acho que não, porque o if é para eu saber se quero mexer. Onde é que eu estou realmente a mexer? É onde eu calculo o deslocamento. Portanto, eu para mim fazia assim. É isto que me faz sentido. Se eu estiver morto, o meu deslocamento é zero. Se eu não estiver morto, o meu deslocamento é aquele. Faz sentido? E depois aplico o deslocamento que há de ser zero se eu estiver morto. Quer dizer que eu não me mexo. Pronto, o green já está parado. Ok? Ok. Faltam 20 minutos ou 30. Agora, já estou safo desta turma. Agora não vou fazer mais nada. Agora é com vocês. Portanto, o que é que eu quero ver para a semana para vocês poderem ter uma pergunta no exame? Tem que fazer grupos de 3. Façam os grupos que quiserem. Convém ser grupos desta turma. Se me mostrarem o jogo a funcionar com os jogadores a morrerem quando saem fora da arena, ponto número 1. Os jogadores a caçarem uns, caçarem os outros, ou seja, quando um vermelho fica próximo demais de um verde, o verde tem que morrer. Quando um verde fica próximo demais de um azul, o azul tem que morrer e por aí fora. Portanto, mecanismo de sair da arena, mecanismo de caçar, movimento inteligente, ou seja, não convinha que os jogadores fossem só moscas, gostava de ver algum tipo de inteligência. Vocês até podem competir uns contra os outros dentro do mesmo grupo. Por exemplo, um faz uma função para ser chamada só para movimentar os jogadores azuis, o outro faz uma função para movimentar os jogadores vermelhos e o outro para os verdes.
e assim podem ver quem é que faz a melhor função de movimento, ok? E finalmente, alguma forma de, no final, o jogo dizer, olha, ganhou a equipa azul ou ganhou a equipa verde, ok? Ou seja, basicamente é completar o jogo. Agora, o que é que vocês podem fazer? Podem usar, no final desta aula, podem se juntar, podem começar a fazer, eu ajudo no que vocês perguntarem, e na próxima aula vocês podem usar a primeira hora. Depois da primeira hora, eu vou começar a pedir para ver, portanto, vocês mostram o jogo a funcionar. Não pode ser, é sempre assim, quando eu tenho tipo 10 grupos para mostrar, toda a gente quer mostrar a 5 minutos do fim. É impossível. Portanto, digamos que das 9 às 10 vocês ainda podem fazer, a partir daí mostram o que tiverem e logo se vê, está bem? Pronto, malta. De resto, agora é com vocês. Se quiserem podem sair, se quiserem podem ficar cá e começar já a tentar fazer e pedir ajuda, o que vocês quiserem. Então, sim. Então, os verdes caçam vermelhos. Não, perdão, os vermelhos caçam os verdes e os verdes caçam azuis. Portanto, depende de quem é quem. Se for um vermelho que se aproxima do verde, quem move é o verde. Se for um vermelho que se aproxima do vermelho, ninguém move. Se for um vermelho que se aproxima do azul, quem move é o vermelho, porque os azuis caçam os vermelhos. Ok? Faz sentido? Vou voltar a pôr qual deles? Posso, pá? Está aqui. A seguinte lá no Zoom e partir. Então, se quiser primeiro, é que é um problema de você, não é? Está bem. Nada. Deixe só ali o colega. Você está a passar isto, não é? Está a passar. Sim, sim, termino lá. É porque depois o colega quer partilhar, mas espera um bocadinho. Não, pode passar. Quanto tempo é que lhe demora? Está bem. Passe lá que eu vou tentar ver aqui. Você quer comparar duas coisas, mas não pode comparar com live com state. Não pode pôr em state e pode pôr em STFCMT. Deixa-me ver.
Ok, aqui um exemplo do jogo que eu fiz. Acho que fui um bocadinho mais longe ontem. Portanto, vocês têm aqui o jogo a correr e os jogadores a caçarem-se uns aos outros. Vou correr outra vez, está muito rápido. Os azuis e os verdes estão ainda com movimento aleatório, mas os vermelhos já estão com movimento de caça. Ora vejam, os vermelhos vão atrás dos verdes, estão a ver? Apanham um verde, quando ele está morto, passam para o próximo. Ou seja, os vermelhos escolhem um dos verdes, vão atrás dele, e depois dele estar morto, já não vão atrás dele e começam a ir atrás do outro verde. Vejam os vermelhos. Só que eles não estão a ser muito inteligentes. Porquê? Porque primeiro estão todos a ir ao mesmo verde. Segundo, estão todos a ir primeiro ao verde 1, depois ao verde 2, depois ao verde 3. Podiam, por exemplo, ir ao verde que está mais próximo deles. Estão a ver? Lá está. Verde 1, verde 2, verde 3. E fazem sempre assim, quer isso seja bom para o jogo, quer não seja. Portanto, vocês podem fazer movimentos mais inteligentes do que estes que estão aqui, ok? Pronto, isto era só para vocês terem uma noção de como é que pode ser o jogo. E vou voltar a pôr aqui este ali para o colega. Já acabou? Mas fica de qualquer maneira, não sei se alguém precisa de...
Que se estiver vivo, eu fiz foi por ali uma forma de série, dizer assim, máximo 4. E essa forma é só para nós podermos ver qual é o impacto do jogador e depois aprender como é que se tem o jogador, como é que se for o jogador nosso mais. Agora vocês podem chegar a ver. E aquela cena, fantástica de 4 e mandar só os payment. Porque matou logo o jogador 4 que é o Grilo. Você tem que gastar muito quando você matou logo o Grilo. Agora tem que ver o dado. O único que mata são os jogadores com verdade.
Algo de